Um casamento inocente com um milionário revela um amor secreto que mudará tudo. Clara nunca imaginou que receberia um convite para um casamento tão extravagante. O mundo brilhante e opulento de Leonardo, o milionário da cidade, parecia distante, quase como um sonho. A data estava marcada. As luzes da cidade dançariam ao ritmo da música. Os convidados estariam vestidos com vestidos de grife, todos sorrindo em meio a um glamour que ela achava inalcançável. Mas ali estava ela, uma jovem atriz lutando para fazer seu nome, segurando o convite como se fosse uma relíquia. A primeira vez que viu Leonardo, seu coração pulou. Ele era tudo o que as revistas diziam: charmoso, seguro e, acima de tudo, misterioso. Mas havia algo mais. Algo no olhar dele que parecia guardar segredos profundos, como um livro fechado à espera de ser aberto. Clara sentiu que estava prestes a entrar em um labirinto de emoções, em um mundo onde era só uma aprendiz. As vozes de outros convidados ecoavam: comem. Ela se perguntava: o que estou fazendo aqui com esse homem? Ele merece alguém mais perfeito. Mesmo assim, a atração se tornava cada vez mais intensa, como uma chama que não podia ser ignorada. Porém, enquanto ela lutava contra seu próprio eu, o irmão ressentido de Leonardo, Miguel, emergiu das sombras, como uma tempestade prestes a desabar. Ele queria desmascarar a suposta perfeição da família, e Clara não passava de uma peça em seu jogo cruel. A cada dia, o dilema crescia. Clara se sentia dividida entre seu amor incipiente e a pressão de manter a imagem de um casamento ideal, um conto de fadas em meio ao escândalo. Então, a descoberta do segredo tomou conta dela. Era mais do que um simples amor perdido. O que realmente aconteceu com o primeiro amor de Leonardo? Desaparecimento? Traição? Uma maldição? Clara estava no meio do furacão. E as respostas pareciam cada vez mais distantes. Com o tempo, os sussurros tornaram-se gritos. Todo o glamour começou a perder seu brilho, revelando um mundo de dor e desespero. A verdade estava prestes a ser revelada, mas com ela viria uma crise. Clara percebeu que para amar Leonardo poderia ter que sacrificar mais do que estava disposta a dar. As sombras do passado estavam se aproximando, e a maldição que pisava seus calcanhares poderia levá-la a um caminho sem volta. O que ela faria? Renunciaria ao seu bem-estar emocional pela chance de um amor verdadeiro? A tensão estava crescendo e cada revelação a colocava mais perto do abismo. Enquanto tudo ruía ao seu redor, uma nova pergunta pairava no ar. Quem seria Clara quando o véu da verdade finalmente fosse levantado? O que realmente aconteceu com aquele primeiro amor? Todos os olhos estavam voltados para ela, mas a única coisa que Clara conseguia sentir era a urgência de uma verdade que poderia mudar tudo ao seu redor. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários: de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara respirou fundo, sentindo o peso da expectativa no ar. A grande revelação se aproximava e seu coração pulsava, como se quisesse escapar do peito. O balbúrdio da festa ao redor desapareceu num instante. De repente, ela ouviu um grito estridente, cortando a música como uma faca afiada. Era Miguel, o irmão de Leonardo, seu olhar carregado de fúria. Ele está vivo, gritou Miguel.
os olhos brilhando de uma raiva indescritível. A sala, antes cheia de risos, congelou em silêncio. O que ele acabara de dizer? Clara sentiu seu coração parar. Leonardo tinha um primeiro amor, sim, mas estava vivo? Todos os sussurros sobre uma tragédia, um romance marcado por perda e dor, foram imediatamente transformados em um turbilhão de perguntas. A tensão na sala era palpável, como um fio esticado prestes a romper. A expressão de surpresa nos rostos dos convidados contagiou a atmosfera. As mãos de Clara começaram a tremer e ela se preocupou que todos vissem seu pânico. O que isso significava? O que realmente havia acontecido? Miguel aproveitou o momento, os braços cruzados, como se soubesse mais. Leonardo nunca contou a verdade. Ele sempre escondeu o que aconteceu, disse Miguel, olhando flamejante para o irmão. Você, Clara, é apenas a peça desse quebra-cabeça que ele não quer montar. Leonardo, até então tranquilo, perdeu a compostura. Seus olhos se estreitaram e seu rosto, antes calmo, agora exibia uma sombra de desespero. Cala a boca, Miguel! Não sabe do que está falando. Sua voz tremia sob a pressão. Clara sentiu que o chão sumia sob seus pés. O glamour da festa se apagava e a realidade obscura se aproximava. Miguel continuou, a raiva alimentando suas palavras. Ela merece saber, não acha? A verdade sobre o amor que ele perdeu, sobre como ele a traiu e sobre a culpa que o persegue. A sala começou a murmurar. Ninguém se atreveu a interromper. Todas as atenções estavam voltadas para Clara e Leonardo, seus olhares carregados de expectativa, como se o segredo pudesse explodir a qualquer momento. Traiçoeiro! Apareceu um sussurro resquício entre os convidados. Clara olhou para Leonardo, mas, de repente, os seus olhos se desviaram. Ela não sabia o que sentir. Raiva, confusão, amor. O que havia de verdadeiro naquele relacionamento que se formara sob uma nuvem de mentiras? E então, algo mais. Clara olhou para o lado e viu uma mulher de cabelos escuros, cuja presença era quase elétrica, se aproximando. Seus olhos estavam fixos em Leonardo. Era como se ela tivesse saído de uma tela de cinema, com um ar de mistério que deixava Clara inquieta. Finalmente, você se lembrou de mim, disse a mulher com uma voz suave, mas que cortava a tensão como um fio de faca. Eu sou Alice, a pessoa que você acreditou ter perdido. Alice! O nome ecoou na mente de Clara como um aviso. Instantaneamente, tudo que ela acreditou ser verdade se fraturou em incerteza. A mulher, a primeira paixão de Leonardo, estava ali. Ela sorriu, mas não havia felicidade na expressão. Apenas um profundo entendimento que Clara não podia suportar. Olhos em seus olhos, a sala em silêncio, como se todos retivessem a respiração. O que você fez, Leonardo? A voz de Clara saiu, carregada de dor e indignação. Ela não sabia em quem confiar. Neste instante, a vida dela não era mais o que parecia. O que mais ele havia escondido? O que mais estava envolvido neste amor? As palavras de Miguel ainda ecoavam na mente dela. Sacrifícios, dor, maldição. Mas o que mais tinha por trás daquele sorriso? As sombras do passado estavam finalmente se revelando, e com elas, a verdade. Uma tempestade se formava. Clara se sentiu perdida, sem saber se deveria recuar ou avançar. O que ela realmente queria? E mais importante, quem era ela agora? A verdade estava prestes a ser exposta, mas cada revelação trazia novas perguntas. E no meio de tudo isso, uma única coisa se tornava clara: nada seria como antes.
As camadas de segredos e mentiras apenas começavam a se desvelar na busca por um amor que prometia mais questões do que respostas. Clara olhou fixamente para Alice, a dor em seu coração pulsando como um tambor ensurdecedor. Como você pode estar aqui? O que você quer? Suas palavras saíram tremulamente enquanto a sala continuava em silêncio, todos os olhares fixos nela e em Leonardo. O rosto dele estava pálido e Clara reconheceu a luta interna, como se ele estivesse tentando encontrar as palavras para explicar um mundo que de repente parecia desmoronar. Alice andou lentamente em direção a Leonardo. Algo em seu olhar misturava amor e rancor. Sempre pensei em voltar, mas não você, Leon. Não poderia. A dor era demais. A voz dela era uma mistura de ternura e reprovação, fazendo o clima ainda mais denso. Clara não sabia se deveria sentir pena da mulher ou desprezo. Leonardo abriu a boca para falar, mas a palavra ficou presa na garganta. Miguel sorria, uma expressão maliciosa pintada em seu rosto. E quem disse que a história acabou, querida? O tom zombeteiro trazia um veneno que pairava no ar. Alice lançou um olhar fulminante em Miguel. Cala a boca, Miguel. Você não sabe do que está falando. As emoções estavam à flor da pele. Todas as conversas pareciam se fundir em um único burburinho de murmúrios. Leonardo não traiu ninguém. Ele só foi forçado a escolher. E há muito mais que precisa ser revelado. Clara sentiu seu corpo tremer. O que mais poderia haver? O que mais poderia ter sido tirado dela? Seu mundo, que parecia tão glamuroso e perfeito, agora estava se despedaçando. Que escolha? O que você quer dizer? O desespero em sua voz atraiu a atenção da multidão. Todos queriam saber. Foi nesse instante que a porta de vidro da sala se abriu com um estrondo e uma figura entrou, ofegante e suada. Era uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos e uma expressão aterrorizada. Leonardo! Clara! Precisamos ir agora! A urgência em sua voz cortou o momento como uma faca. O que está acontecendo aqui não é seguro! Quem é você? Clara gritou, perdida entre a confusão e o medo. A mulher se aproximou. Seu olhar transparecia conhecimento que poderia mudar tudo. Eu sou Sofia, e eu sou sua mãe, Clara. O grito em seu peito se transformou em um silêncio que cortava o coração. A sala estava em choque absoluto. A revelação a atingiu com a força de um furacão. Clara mal conseguia entender. Sua mãe? Mas você desapareceu! As palavras se arrastaram. Alice gaguejou, os olhos cheios de incredulidade. Não pode ser. Sim, Clara, eu fui forçada a sair, mas não por escolha. Leonardo e eu há muitos segredos. É por causa dele que eu sumi. A revelação deixava todos atordoados. As pessoas começaram a murmurar novamente. Miguel, agora pálido, parecia ter perdido a superioridade que exibia antes. Leonardo, que havia permanecido como uma rocha inabalável, agora estava à beira do colapso, seus olhos cheios de dor enquanto encarava Sofia. Você não deveria estar aqui, eu tinha prometido. Clara viu a expressão dele mudar para desespero. O tempo parecia parar enquanto ele lutava contra um mar de emoções. A tensão cresceu e um manto de confusão envolveu a todos. Clara se sentia como se estivesse em um palco, as luzes brilhando, mas a plateia estava em um frenesi, ansiosa por saber qual seria o próximo ato. Mas como você pode ser minha mãe? O que isso significa para mim, para ele? Seu coração batia descompassado e cada batimento parecia ecoar um novo caos na sala. Sofia começou a chorar e isso fez com que Clara tivesse vontade de chorar também.
embora ainda estivessem cercadas por um mistério profundo. Eu só posso te dizer que tudo o que você pensou ser real tem mais camadas, mais verdades e mentiras do que você imagina. E você precisa saber, antes que seja tarde demais. E nesse instante, o mundo ao redor delas começou a se desfazer, como se um novo capítulo estivesse prestes a ser escrito. Clara olhou para Alice e depois para Leonardo. O passado estava prestes a se chocar com o presente, de uma forma que nenhum deles poderia antecipar. Que verdades se escondiam? Que escolhas ainda precisavam ser feitas? A sala estava em alvoroço. Mas Clara sentiu que a calma antes da tempestade era apenas o começo de algo ainda mais devastador. Clara olhou fixamente para Alice, ainda tentando absorver o turbilhão de revelações. O ar estava pesado. Cada segundo parecia uma eternidade. Então, de repente, a tensão se dissipou em um grito ensurdecedor. O barulho do corpo caindo quebrou o silêncio mortal e todos se viraram abruptamente. Não! Gritou Leonardo, correndo para ajudar sua mãe, a expressão de desespero no rosto tornando-se visível. As pessoas em volta começaram a murmurar, algumas com as mãos cobrindo a boca, outras tentando entender o que estava acontecendo. Clara, paralisada, sentiu o chão tremer sob seus pés. O que estava fazendo com todos aqueles segredos mal resolvidos? Ela precisa de ajuda, Miguel gritou, quebrando o gelo da inação. Ele se aproximou da mãe de Leonardo, mas um olhar fulminante de Clara o paralisou. O que ele queria? Ela se perguntava se Miguel poderia ter algo a ver com isso. A desconfiança fustigou seu coração, como um fio cortante. Leonardo já estava ao lado de Sofia, segurando seu rosto com delicadeza. Mãe, o que aconteceu? Shhh, suas mãos tremiam enquanto tentava entender a situação. Clara queria ir até eles, mas seu corpo parecia grudado ao chão. Algo estava errado, muito errado. Leonardo! Sofia murmurou, a voz mal saindo, como um eco distante. Estava escondendo um segredo. O coração de Clara parou. Outra vez? O que mais poderia ser dito naquele momento? Qual segredo? Perguntou Clara, finalmente encontrando sua voz. O que mais você escondeu? As palavras escaparam de sua boca, como um eco de sua própria dor. Todos os olhares se voltaram para ela, a multidão ansiosa por uma resposta para o caos em que se transformara a festa. Você não pode saber. Não é seguro, disse Sofia, ofegante, olhando diretamente para Clara. Leonardo apertou a mão dela, o desespero dele a atravessava. O ambiente estava carregado de tensão, como um fio de tensão prestes a romper. E então, como um relâmpago em um céu claro, o olhar de Sofia ganhou uma intensidade sobrenatural. Clara! Sua voz soou como uma ordem, e Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A verdade é que eu não sou sua mãe. A sala ficou em silêncio absoluto. Clara não conseguiu compreender. O que você disse? Os rostos ao redor dela se distorciam com confusão. Não, isso não podia ser verdade. Sofia respirou fundo. Eu sou sua tia, sua verdadeira mãe está morta. O grito de Clara ecoou pela sala, uma explosão de dor que atravessou todos os presentes. Não, isso não pode ser. A revelação formou ondas de murmúrios e expressões chocadas, como se o incêndio estivesse se espalhando rapidamente. Leonardo olhou para a mãe, desorientado e irado. Como você pôde esconder isso de mim? Mãe? A tensão tinha se transformado em um furacão de emoções. A história é longa. Sofia começou, mas Clara não esperou. Ela tá viva. Você tá mentindo.
As lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto a frustração e a confusão lutavam dentro dela. Porque ninguém pode me dizer a verdade. O fato é que sua mãe fez escolhas por você, e eu fiz o que pude para protegê-la, disse Sofia, sua voz agora vacilante. Mas a verdade agora está livre, e as consequências disso serão devastadoras. A multidão absorveu as palavras como um golpe, e Clara sentiu uma raiva borbulhando dentro de si. O que estava acontecendo? Como isso podia ser real? O chão parecia desmoronar sob seus pés. Alice, observando todo em silêncio, finalmente tomou coragem. Se há algo que você precisa saber, Clara, alguém conhece a verdade completa. E essa pessoa pode estar mais perto do que você pensa. Os olhos de todos se viraram para Alice, enquanto a tensão se tornava quase insuportável. O que mais havia escondido? Outro segredo? O coração de Clara martelava. Ela mal conseguia ficar em pé, enquanto a sala girava ao redor dela. E, no meio de toda a confusão, uma dúvida terrível a assaltou. Quem realmente era ela e em quem poderia confiar agora? A reviravolta estava lançada. E tudo o que tinha acreditado parecia se desfazer em fumaça diante de seus olhos. O que mais viria? O que a verdade significaria para todos eles? A tempestade apenas começava a se formar, e o mistério pairava no ar, a tensão prenunciando algo ainda mais trágico à frente. Clara olhou fixamente para Alice, ainda tentando absorver o turbilhão de revelações. O ar estava pesado. Cada segundo parecia uma eternidade. Então, de repente, a tensão se dissipou em um grito ensurdecedor. A mulher que acabara de entrar na sala, Sofia, colapsou no chão, seus olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. O barulho do corpo caindo cortou o silêncio mortal e todos se viraram abruptamente. Não! Gritou Leonardo, correndo para ajudar sua mãe, a expressão de desespero estampada no rosto. A multidão começou a murmurar, algumas pessoas com as mãos cobrindo a boca, outras se empurrando para ver melhor. Clara, paralisada, sentiu o chão tremer sob seus pés. O que estava acontecendo com todos aqueles segredos mal resolvidos? Ela precisa de ajuda! Miguel gritou, movendo-se rapidamente, mas o olhar de Clara o paralisou. Ele estava ali, no meio daquele caos, mas ela não conseguia confiar nele. Um nó se formava em seu estômago. O que ele pretendia? Leonardo estava ao lado de Sofia, segurando seu rosto com carinho. Mãe, o que aconteceu? Suas mãos tremiam enquanto ele tentava entender a situação. Clara queria se aproximar, mas parecia que seu corpo estava grudado ao chão. Um vazio começava a se instalar dentro dela. Leonardo! Sofia murmurou, a voz saindo fraquinha, como um eco distante. Estou tão arrependida. Clara franziu a testa. O que ela queria dizer? Que arrependimento! O ambiente estava tenso, como se alguém estivesse prestes a soltar uma bomba. Então Sofia olhou para Clara, sua expressão se tornando intensa. A verdade que escondi está prestes a vir à tona e não é segura. O coração de Clara disparou. Que verdade! As palavras saíram dela como um grito sufocado. A multidão estava paralisada, todos absorvendo as palavras que poderiam mudar tudo. Sofia desviou o olhar por um momento, como se estivesse revivendo uma memória dolorosa. Eu sou uma cúmplice, e você, Clara, é parte de algo muito maior. Suas palavras caíram na sala como uma bomba, e os murmúrios se intensificaram. O que ela queria dizer? Cúmplice de quê? Perguntou Clara.
a raiva e a confusão a invadindo. Miguel olhou para ela, um sorriso torto no rosto. O olhar dele sugeria que ele sabia algo que ela não sabia. Se eu contar a verdade, tudo o que você conhece sua vida inteira vai desmoronar, disse Sofia, parecendo em conflito. A sala estava parada, cada respiração quase audível. E nesse momento, uma nova figura surgiu pela porta. Uma mulher com cabelos grisalhos e um olhar determinado. "Chega!" ela gritou, seu tom alto quebrando a tensão. "A verdade não deve ser mantida nas sombras." A mulher era estranha, mas Clara sentiu que havia algo familiar nela. O pânico a atingiu. Quem era? Quem é você? A voz de Clara saiu como um sussurro. Os negócios, tudo o que você pensou saber sobre sua família, são construções de mentiras. A mulher disparou. Eu sou Marisa, a verdadeira responsável por tudo. E enquanto as revelações ecoavam, Clara sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob ela. O que mais estava escondido? Marisa, isso não faz sentido! Gritou Leonardo, enfrentando a mulher. O que você quer dizer? Quer saber? A embalagem estava cheia de segredos estrondosos. E o que você pensou ser amor pode ser uma fachada de culpa e manipulação. As palavras dela reverberaram pela sala. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. Perdeu tudo e ninguém sabia. Quantas mais mentiras? Clara teve que perguntar, sentindo a dor aumentar. As emoções fervilhavam. Quem sou eu realmente? E, sem aviso, Marisa olhou diretamente nos olhos de Clara. Você não é só uma atriz, Clara. Você é a herdeira de um império que foi feito de dor e sacrifício. O que quer que você faça agora moldará seu futuro e o de todos ao seu redor. Um grito fugaz percorreu a sala e a expressão dos convidados tornou-se uma mistura de horror e incredulidade. O que aquilo significava? Clara se sentiu tonta, lutando para processar tudo. Ela havia perdido a noção do que era real e o que não era. O que mais faltava aquele quebra-cabeça? E enquanto a sala girava em um caos de emoções e revelações, Clara percebeu que estava à beira de escolher seu caminho. O futuro estava prestes a se desenrolar e ela não tinha ideia do que isso significava. Todas as certezas se evaporaram e a única coisa que restava era a pergunta que ecoava em sua mente. Quem realmente era ela? Clara olhou fixamente para Alice, ainda tentando absorver o turbilhão de revelações. O ar estava pesado. Cada segundo parecia uma eternidade. Então, de repente, a tensão se dissipou em um grito ensurdecedor. A mulher que acabara de entrar na sala, Sofia, colapsou no chão, seus olhos arregalados como se estivesse vendo um fantasma. O barulho do corpo caindo cortou o silêncio mortal, e todos se viraram abruptamente. "Não!" gritou Leonardo, correndo para ajudar sua mãe, a expressão de desespero estava. O que estava acontecendo? Uma tensão crescente tomou conta da sala, como uma onda prestes a quebrar. As pessoas em volta começaram a murmurar. As mãos de Clara tremiam, não conseguindo decidir entre correr até eles ou ficar ali, imóvel. "Ela precisa de ajuda!" Miguel gritou, e sua voz ecoou entre as paredes elegantes do salão. Mas o olhar de Clara o paralisou. Algo nele a incomodava. Leonardo estava ao lado de Sofia, segurando seu rosto, quase um sussurro. "Mãe, o que aconteceu?" Clara sentiu um nó na garganta, uma ansiedade que pulsava em seu peito. O desespero nos olhos dele a afetou mais do que esperava. Sofia, ofegante, finalmente disse a verdade sobre o que aconteceu. Tudo isso está se revelando. Nesse momento, uma nova figura surgiu pela porta, ofegante e com um olhar que parecia atravessar a multidão. Era Marcos, o ex-namorado de Clara.
Alguém que ela nunca esperava ver ali. Ele se abriu caminho, sua expressão carregada de algo que não conseguia identificar. Clara, vocês têm que saber, Marcos gritou, a urgência em sua voz cortando o ambiente carregado de tensão. A história que tanto pensaram que conheciam está prestes a mudar. O sangue de Clara congelou em suas veias. O que ele estava fazendo ali? O que ele sabia? Marcos, o que você está dizendo? Clara o encarou, o coração batendo descompassado. O olhar dele estava fixo em Leonardo e em Sofia. Eu tenho informações que podem acabar com tudo isso. A verdade é muito mais escura do que você imagina. Ele hesitou, olhando ao redor, como se temesse o que poderia acontecer a seguir. Minha família está envolvida mais do que vocês pensam. A sala inteira absorveu suas palavras e um murmúrio se espalhou como um incêndio. Clara sentiu o estômago embrulhar. O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu forte, mas estava cheia de insegurança. O que mais ele sabia? Vocês não entendem, disse Marcos, seu olhar se intensificando. A ligação entre as duas famílias não se resume apenas a negócios. Há muito mais, Clara. Um segredo terrível que envolve todos nós. Leonardo se levantou lentamente, sua expressão mudando de desespero para fúria. Você está mentindo! Não há nada que você possa dizer que mude a verdade. Mas a voz de Marcos era uma lâmina afiada, cortando pelo ar pesado. Leonardo, eu desejo que fosse mentira, mas o que Sofia e você não sabem é que Clara foi escolhida há muito tempo. A revelação disparou como um tiro, e a sala mais uma vez caiu em silêncio absoluto. Escolhida? Clara repetiu, um aperto na garganta. Se algum dia ela teve dúvidas, agora tudo estava dilacerado. Escolhida para quê? Marcos suspirou, a urgência em seu olhar agora substituída por uma tristeza profunda. Para cumprir um destino, um pacto que une as duas famílias, e isso pode causar algo catastrófico. A sala estava em alvoroço. A tensão a atingiu com uma onda. O que mais estavam escondendo? O que poderia ser tão devastador? Então, um estrondo cortou o turbilhão das emoções. A porta de entrada foi arrombada e um grupo de homens entrou em fila, uniformizados e com rostos severos. Uma voz autoritária gritou: "Estamos fazendo uma busca. Precisamos de todas as informações. Não se mexam!" O pânico se instalou na sala. Clara sentiu suas pernas fraquejarem enquanto olhava em volta. O que estava acontecendo? Linda, a assistente de Leonardo, gritou em protesto. O que está acontecendo? Os homens começaram a fazer perguntas, mas Clara estava em choque. Os segredos de sua vida estavam se desdobrando diante dela, e agora algo maior, ameaçando tudo e todos ao seu redor, estava em jogo. A verdade estava se revelando, mas a que custo? Clara não sabia como se proteger de tantos mistérios. Ela olhou para Leonardo, buscando uma resposta, enquanto a confusão e o medo a envolviam como um manto pesado. O futuro parecia mais incerto do que nunca, e as palavras de Marcos reverberavam em sua mente. Tudo seria diferente. O que mais estava prestes a mudar? Clara sentiu o tremor no chão, enquanto os homens uniformizados começaram a tomar conta do espaço. As vozes na sala se misturavam em um mar de murmúrios. A tensão atingia níveis insuportáveis. Ela olhou para Leonardo. Seu coração batia forte. O que estava prestes a acontecer? A visão dos homens em busca de respostas a deixava inquieta. "Todos vocês, quietos!" Um dos homens gritou, sua voz estrondosa ecoando nas paredes.
Clara respirou fundo, a ansiedade a sufocando. O que aqueles homens queriam? Enquanto observava as reações ao redor, percebeu Miguel em um canto. Sua expressão estava tensa, como se ele estivesse paralisado pela situação. Clara, você não pode deixar que eles façam isso, Miguel finalmente falou, seu olhar intenso. Clara fechou os olhos por um momento, forçando seus pensamentos a se organizarem. Mas antes que pudesse responder, o pior aconteceu. A porta lateral se abriu com estrondo. Uma mulher entrou apressadamente. O coração de Clara disparou quando reconheceu quem era. Mamãe! Ela quase gritou. É claro que era Sofia. Mas por um momento, tudo pareceu flutuar em um estado de confusão. O olhar de desespero dela cortou Clara como uma faca. Vocês não deveriam estar aqui! Sofia gritou para os homens. Clara notou que a voz dela tremia, e isso só aumentou sua preocupação. O ar parecia mais pesado, a tensão era palpável. O homem que liderava a busca olhou para ela, os olhos frios e calculistas. Estamos atrás de um artefato. Uma prova que conecta as famílias, ele disse, sua voz firme. O murmúrio na sala crescia. Mas o que ele estava insinuando? Que artefato? Clara não conseguiu entender. Um nó se formou na sua garganta. Então uma luz brilhou em sua memória, o diário. O diário que havia encontrado entre as coisas de sua mãe. E se isso estivesse ligado a tudo o que estava acontecendo? Um arrepio a percorreu. Onde está o diário? Ela sussurrou para si mesma, o pânico crescendo. Clara, o que você sabe? A voz de Leonardo surgiu, fazendo-a olhar para ele. Ela não sabia se deveria dizer ou se era melhor manter as coisas em segredo, principalmente após as últimas revelações. Antes que ela pudesse decidir, os homens começaram a se mover. Um dos guardas avançou com um olhar determinado. Sofia tentou intervir, mas foi empurrada para o lado. E em um momento de desespero, Clara ouviu Miguel gritar: Não! Vocês não podem levar minha família! Foi então que a sala explodiu em uma confusão. Clara perdeu de vista Sofia e fez um movimento instintivo para ir até Leonardo. Mas nesse instante, tudo aconteceu rápido demais. Um dos homens disparou. Um tiro ensurdecedor cortou o silêncio e Clara sentiu seu mundo desabar em frações de segundo. Não era possível. O corpo de Sofia caiu pesadamente no chão e o tempo pareceu parar. Clara ficou paralisada, olhando para o que antes fora sua vida. As pessoas gritaram, algumas correram para se proteger, e a visão da mãe de Leonardo caída, inerte, é um pesadelo. Não! Leonardo gritou, correndo até ela, mas Miguel estava a poucos passos atrás. Ele também parecia chocado, e em meio à explosão de caos, Clara mal conseguia respirar. Ela não pode estar morta! As lágrimas brotaram enquanto os gritos se misturavam com a sirene de emergência ao fundo. Clara! A voz de Alice a atravessou, mas tudo era um borrão. Por que isso estava acontecendo? Aquela mulher mal havia revelado a verdade, e agora estava no chão, a vida esvaindo-se. E se tudo isso for parte de um plano? Uma ideia atravessou a mente de Clara. O que ela realmente sabia sobre aqueles à sua volta? A confusão e a dor a afetavam profundamente. Relacionamentos, segredos, confiança desmoronando. O passado que parecia distante estava prestes a alcançá-la com uma força que ela nunca imaginou. Eles têm que pagar, disse Miguel. Seu olhar agora mais sombrio, algo mudou dentro dele.
Uma nova determinação queimava em seus olhos. Miguel não era mais aquele irmão ressentido. Havia algo mais obscuro ali, algo que mudava tudo. Não, não é assim que as coisas funcionam. Clara tentou protestar, mas a voz dela foi abafada pelo tumulto. E antes que pudesse dizer algo mais, Miguel fez um movimento brusco em direção ao homem que disparou. A sala virou um caos absoluto. E o que deveria ser um simples encontro passou a ser uma verdadeira batalha. Clara fechou os olhos e desejou que tudo sumisse, que nada daquilo estivesse acontecendo. A reação em cadeia estava prestes a começar, e a única certeza era que nada mais seria igual. Ela só queria descobrir a verdade, mas agora parecia que essa verdade estava mais longe do que nunca. Ela precisava saber, precisava entender. Mas e se, ao buscar respostas, a vida dela estivesse prestes a se despedir de tudo o que conhecia? Clara sentiu o mundo desabar ao seu redor. O grito de choque em sua garganta estava preso. A cena era um caos absoluto e seu coração quebrava ao ver Sofia caída no chão, a vida esvaindo-se lentamente. Leonardo estava lá, sua expressão misturando desespero e confusão, mas mal ele teve tempo para reagir antes que tudo se transformasse em um pesadelo ainda maior. No meio do tumulto, a figura de Miguel se elevou. A fúria nos olhos dele era inconfundível. Ele estava prestes a fazer algo que Clara sabia que não poderia terminar bem. "Você vai pagar por isso", ele gritou, avançando em direção ao homem que disparara o tiro. A multidão retrocedeu, espantada. Os olhares se voltaram para o movimento explosivo dele. Era um instante de tensão pura. Clara tentou gritar por Miguel, mas a voz dela não passava pelo nó que se formava em sua garganta. Ela sabia que ele estava colocando sua própria vida em risco. De repente, tudo ficou mais confuso quando um outro barulho quase inaudível se destacou de toda a gritaria. Um estalido, seguido do som de vidro quebrando. E então uma mulher apareceu, quebrando o caos. Clara reconheceu-a, mas não podia acreditar que ela estava ali. Era Helena, a antiga assistente de sua mãe. Alguém que nunca mais havia visto desde que tudo desmoronou. "É uma armadilha. Saia daqui!" ela gritou, os olhos brilhando de urgência. Clara estava paralisada. O que Helena estava fazendo ali? Como tudo isso estava conectado? Antes que pudesse compreender, Helena alcançou o corpo de Sofia. A expressão dela era como um relâmpago, uma mistura de tristeza e determinação. Clara sentiu que algo estava se formando ali, uma conexão que poderia mudar tudo. Helena começou a tentar reviver Sofia, as mãos ágeis e decididas no peito da mulher caída. O instinto tomou conta de Clara. "Vamos, mãe, acorde!" Suas palavras saíram quase como um lamento. Mas a serpente de terror começou a serpenteá-la. Ela olhou novamente para Miguel, que agora estava prestes a atacar. Clara gritou: "Miguel, não!" Mas o grito dela foi abafado pela súbita erupção de um estrondo. Um dos homens em uniforme tinha caído, como se um peso invisível o tivesse derrubado. E isso causou pânico. As pessoas começaram a fugir, e a festa que antes era cheia de risos e altos, agora era um desfile de gritos e empurrões. Clara estava cercada, era caos, dor, e em meio à confusão, um ruído familiar fez seu coração parar. "Não se mova." A voz era firme, cortante, e Clara virou-se lentamente. Estava ouvindo algo que ainda não fazia sentido. Um outro homem, aparentemente de fora, caminhava firmemente em direção à cena. Sua presença imponente e calma
em meio ao caos. Todos vocês querem saber a verdade. Então ouçam! Ele ergueu a mão, como se pudesse parar o tempo. Quem é você? A pergunta saiu da mente de Clara, como se todos também quisessem saber. Eu sou Lucas e tenho segredos que mudam tudo. Os olhares de choque o cercaram. Sofia estava prestes a revelar algo que todos temiam. E não envolvia apenas as duas famílias. Os olhos de Clara se arregalaram, a esperança tentando furar o medo. Ela estava prestes a perguntar o que ele queria dizer, mas a próxima revelação a deixou sem ar. É sobre você, Clara. Você é a chave para tudo isso. E não é a única. As palavras dele fizeram o chão sob seus pés tremer. Alguém mais? Clara não conseguia processar. Ela sentiu uma onda de pânico, enquanto o olhar de Lucas a penetrava, como se soubesse algo que era mais profundo do que ela poderia imaginar. E então, ele continuou. Você precisa saber a verdade sobre sua mãe. Ela não morreu como pensava. Nesse instante, tudo desmoronou novamente. Clara se viu cercada por perguntas e incertezas. Se Fia não era a única a guardar segredos. E se Lucas estava certo? O que mais existia nesta teia de mentiras? Uma nova onda de gritos percorreu a sala, e Clara virou os olhos novamente, observando Sofia, ainda inconsciente, enquanto Helena tentava ressuscitá-la. E Miguel estava cada vez mais desesperado. O pânico a envolvia. A cada nova revelação, a cada palavra, mais questões apareciam. O medo se transformava em uma tempestade dentro dela. Então, mesmo com o coração batendo descompassadamente, Clara percebeu que essa era a única chance de descobrir quem realmente era. Um eco profundo do passado havia ressurgido e estava prestes a explodir. Mas com essa explosão, o que iria restar dela? O que significava isso para o futuro que ela pensava que tinha? A verdade estava prestes a se revelar. Mas a que custo? Clara sentiu o mundo desabar ao seu redor. O grito de choque em sua garganta estava preso. A cena era um caos absoluto. E seu coração quebrava ao ver Sofia caída no chão, a vida esvaindo-se lentamente. Leonardo estava lá, sua expressão misturando desespero e confusão. Mas mal ele teve tempo para reagir antes que tudo se transformasse em um pesadelo ainda maior. No meio do tumulto, a figura de Miguel se elevou. A fúria nos olhos dele era inconfundível. Ele estava prestes a fazer algo que Clara sabia que não poderia terminar bem. Você vai pagar por isso, ele gritou, avançando em direção ao homem que disparara o tiro. A multidão retrocedeu, espantada. Os olhares se voltaram para o movimento explosivo dele. Era um instante de tensão pura. Clara tentou gritar por Miguel, mas a voz dela não passava pelo nó que se formava em sua garganta. Ela sabia que ele estava colocando sua própria vida em risco. De repente, tudo ficou mais confuso quando um outro barulho quase inaudível se destacou de toda a gritaria. Um estalido, seguido do som de vidro quebrando. E então, uma mulher apareceu, quebrando o caos. Clara reconheceu-a, mas não podia acreditar que ela estava ali. Era Helena, a antiga assistente de sua mãe. Alguém que nunca mais havia visto desde que tudo desmoronou. É uma armadilha! Saia daqui! Ela gritou, os olhos brilhando de urgência. Clara estava paralisada. O que Helena estava fazendo ali? Como tudo isso estava conectado? Antes que pudesse compreender, Helena alcançou o corpo de Sofia. A expressão dela era como um relâmpago, uma mistura de tristeza e determinação. Clara sentiu que algo estava se formando ali. Uma conexão que poderia mudar tudo.
Helena começou a tentar reviver Sofia, as mãos ágeis e decididas no peito da mulher caída. O instinto tomou conta de Clara. Vamos, mãe, acorde! Suas palavras saíram quase como um lamento. Mas a serpente de terror começou a serpenteá-la. Ela olhou novamente para Miguel, que agora estava prestes a atacar. Clara gritou, Miguel, não! Mas o grito dela foi abafado pela súbita erupção de um estrondo. Um dos homens em uniforme tinha caído, como se um teso invisível o tivesse derrubado. Mas isso causou pânico! As pessoas começaram a fugir, e a festa, que antes era cheia de risos e altos, agora era um desfile de gritos e empurrões. Clara estava cercada. Era caos, dor e, em meio à confusão, um ruído familiar fez seu coração parar. Não se mova! A voz era firme, cortante, e Clara virou-se lentamente. Estava ouvindo algo que ainda não fazia sentido. Um outro homem, aparentemente de fora, caminhava firmemente em direção à cena. Sua presença imponente, calma, em meio ao caos. Todos vocês querem saber a verdade? Então ouçam. Ele ergueu a mão, como se pudesse parar o tempo. Quem é você? A pergunta saiu da mente de Clara, como se todos também quisessem saber. Eu sou Lucas, e tenho segredos que mudam tudo. Os olhares de choque o cercaram. Sofia estava prestes a revelar algo que todos temiam, e não envolvia apenas as duas famílias. Os olhos de Clara se arregalaram, a esperança tentando furar o medo. Ela estava prestes a perguntar o que ele queria dizer, mas a próxima revelação a deixou sem ar. É sobre você, Clara. Você é a chave para tudo isso, e não é a única. As palavras dele fizeram o chão sob seus pés tremer. Alguém mais? Clara não conseguia processar. Ela sentiu uma onda de pânico enquanto o olhar de Lucas a penetrava, como se soubesse algo que era mais profundo do que ela poderia imaginar. E então ele continuou. Você precisa saber a verdade sobre sua mãe. Ela não morreu como pensava. Nesse instante, tudo desmoronou novamente. Clara se viu cercada por perguntas e incertezas. Sofia não era a única a guardar segredos. E se Lucas estava certo? O que mais existia nesta teia de mentiras? Uma nova onda de gritos percorreu a sala, e Clara virou os olhos novamente, observando Sofia ainda inconsciente, enquanto Helena tentava ressuscitá-la, e Miguel estava cada vez mais desesperado. O pânico a envolvia. A cada nova revelação, a cada palavra, mais questões apareciam. O medo se transformava em uma tempestade dentro dela. Então, mesmo com o coração batendo descompassadamente, Clara percebeu que essa era a única chance de descobrir quem realmente era. Um eco profundo do passado havia ressurgido e estava prestes a explodir. Mas com essa explosão, o que iria restar dela? O que significava isso para o futuro que ela pensava que tinha? Repentinamente, uma explosão sacudiu a sala e destroços voaram para todo lado. Clara caiu. O chão tremeu sob suas costas. A dor e a confusão tomaram conta dela. Quando ela se levantou, estava cercada por fumaça e gritos. E no meio daquela bagunça, o olhar de Clarice, a irmã de Leonardo, se destacou. Ela estava ali, no centro do furacão. Clara! Gritou Clarice, seus olhos cheios de algo indefinido. Você precisa sair, isso vai ficar pior. Como você sabe? O que você está fazendo aqui? Perguntou Clara, incapaz de compreender a necessidade de Clarice naquele momento. Você não percebe? Eu sou a verdadeira responsável por tudo que você está passando. Sofia? Sofia não é quem você pensa que é. As palavras atingiram Clara como um soco no estômago. O ar lhe faltou. O que você quer dizer com isso? Ela está escondendo o pior.
Justo quando a tensão estava prestes a estourar, Clara fez uma escolha. Com todos os segredos se desdobrando diante dela, a verdade estava às portas de uma revelação que poderia vir a devastar ainda mais o que restava de sua vida. Como assim, Clarice? O que você está escondendo? Ela não é sua mãe, não do jeito que você pensa. E mais, eu sou a chave, Clara. Estamos todos conectados, disse Clarice, enquanto a fumaça ameaçava encobrir suas palavras. E nesse momento, algo estalou dentro de Clara. A dor da verdade começou a se abater sobre ela. O que mais havia escondido? O que significava aquilo para o destino Belas? A tempestade estava apenas começando. E tudo o que ela achou que conhecia estava prestes a mudar radicalmente. Clara se levantou, o medo entorpecendo seus sentidos, quando percebeu a gravidade da situação. A fumaça pairava no ar, sufocante. Ela olhou para Clarice, os olhos quase implorando por respostas. Você disse que Sofia estava escondendo algo. O que é? A pressão a fez sentir um aperto no peito, enquanto o pânico crescia. Tudo isso é maior do que imaginamos. Há forças envolvidas que nunca compreendi totalmente. Clarice gritou, mas sua voz se perdeu em meio ao caos. Clara se sentiu paralisada diante da verdade. Tudo o que acreditava estava desmoronando. Leonardo estava ao lado de sua mãe, tentando reanimá-la. Mamãe, não me deixe! Sua expressão era de dor genuína. A cena dilacerante fez Clara sentir um nó na garganta, enquanto a dúvida se instalava. O amor deles poderia vencer a tragédia? O que significava ser parte dessa família agora? No fundo, ela olhou para Miguel, que, em um momento de fúria, atacou o homem que atirara em Sofia. O som do impacto ecoou na sala, mas não havia heróis aqui, apenas um ciclo de dor. O que havia de errado com todos eles? Todos nós estamos conectados, Clara. O nosso passado ele não acabou. Clarice repetiu, cada palavra carregada de urgência. Era como se o tempo parasse e nada mais importasse. Os olhares dos convidados estavam fixos, confusos e carregados de tristeza. Clarice, por favor, diga-me a verdade, Clara implorou. A voz quase um sussurro, enquanto o mundo ao redor dela se tornava um borrão. A esperança brilhava, mas era opaca, distante. O que realmente estava acontecendo? Então, com um esforço tremendo, Helena se levantou, agora ofegante e com os olhos vermelhos. Sofia, ela não é só uma mãe. Ela está no meio de algo muito maior e precisa da sua ajuda, Clara. Oh, como assim? Clara tremeu. A verdade estava se dissolvendo em migalhas de desespero. O que Helena sabia que ela não sabia? Você precisa entender. Sua ligação com a família vai além. Sofia ama você de um jeito que se conecta a um segredo muito sórdido, algo que pode mudar o rumo da história de todos nós. As palavras ressoavam como um sino, cada uma mais pesada do que a anterior. O ruído da sirene se aproximava. Policiais estavam prestes a invadir e mais segredos estavam prestes a serem revelados. Mas Clara sentiu que, apesar de tudo, um fio de esperança corria no fundo de seu ser. O que aconteceria se conseguiram juntos? Agora era a hora. Ela se virou para os que estavam ao seu redor, perguntando-se se havia um caminho a seguir. Nós podemos mudar isso, gritou, a força nas suas palavras colocando todos em movimento. E ao ouvir isso, uma onda de determinação tomou conta da sala. Enquanto as coisas pareciam estar se desfazendo, algo mudou. Clarice lançou um olhar terno para Clara e finalmente revelou:
A vida não é apenas sobre dor, mas sobre a chance de reconstruir. Lute pelo que você acredita. Nesse momento, o silêncio caiu sobre eles. A fumaça começava a se dissipar, como se o universo estivesse dando uma nova chance. Clara sentiu seus pés firmes no chão, e o momento parecia eterno. A dúvida ainda pairava no ar, mas a coragem brotava forte no coração dela. Então ela fez uma escolha. Não, eu não desistirei. Estamos todos juntos nessa. Conheço a dor, mas também conheço o amor. A decisão ecoou e o poder nas palavras a uniu a Miguel, a Alice e até a Clarice. A luz começou a surgir entre as sombras, como se a verdade finalmente estivesse se revelando. Preparem-se, Clara gritou novamente. Nós não seríamos quem somos sem as nossas verdades, e juntos podemos encontrar novas chances. E foi assim que, mesmo em meio à escuridão, um sussurro de esperança começou a brilhar. Agora, sobre o que vem a seguir, o que mais cada um ainda esconde? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Isso faz toda a diferença. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E não espere nem um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer todas as voltas que essa história deu. Este é o momento para demonstrar seu apoio. E somente os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações.